Bom, então, seja muito bem-vindo, mais um vídeo aqui. E olha só, trazendo aqui mais um caso real de uma análise que fizemos hoje aqui no escritório. Chegou aqui uma situação em que o INSS negou o benefício de aposentadoria em razão de não ter reconhecido tempo de contribuição, tempo de serviço na condição de aluno aprendiz. E aí a pessoa mandou para a gente a certidão que foi apresentada lá no INSS para que a gente pudesse entender o cenário e avaliar se é viável ingressar com uma ação judicial. E olha só isso aqui. Eu vou compartilhar com vocês a certidão, pelo menos um pedaço dela, vou mostrar o que está escrito nessa certidão e vou te mostrar o que tem na norma. Infelizmente, nessa situação aqui, a gente não vai conseguir aproveitar essa certidão emitida pela escola, tá? Porque será necessário fazer uma correção. Essas orientações já foram passadas aqui quanto a realizar a correção. Então, vamos lá, olha aqui. Primeiro, a certidão, tá? Eu não vou mostrar a parte do alto, mas ela fala que é uma escola técnica lá no estado de São Paulo, fala que é um curso técnico agrícola, tá bom? Tem aqui os anos, os dias de aula, os dias de falta e o tempo líquido aqui que foi é, trabalhado, né? Que teve aula, que teve alguma atividade aqui nessa escola. E olha só, certifica que no período acima indicado, o aluno tal, né, nome aqui escondido para não expor os dados de ninguém, conta com um tempo de estudo líquido de 2 anos, 9 meses e 2 dias. Durante o curso, o aluno, o aprendiz, teve, para o desenvolvimento de seu aprendizado, o fornecimento de alimentação, alojamento e uniforme, e não houve incidência de descontos previdenciários. O tempo a que se refere a presente certidão trata-se de curso gratuito fornecido pelo Estado de São Paulo. Portanto, o mesmo não é reconhecido como serviço público diante da sua autonomia constitucional. Então, vamos avaliar aqui o que diz a norma e o que dizem as decisões, tanto do Tribunal de Contas da União quanto do Poder Judiciário. Primeiro vamos aqui na instrução normativa e olha só o que a gente. Instrução normativa 128, tá? Aluno aprendiz, o período de aprendizado profissional realizados até 16 de dezembro de 1988, data de vigência da Emenda Constitucional 20 de 88, observado o disposto no inciso 10 do artigo 216, serão considerados como tempo de serviço ou de contribuição, né, independentemente do momento em que o segurado venha a implementar os demais requisitos para a concessão de aposentadoria no regime geral de previdência social, podendo ser contados. Então, vamos lá. Primeiro, esse período tem que ser até 16 de dezembro de 1998. Então, aqui, ó, nós temos até 77, então estamos dentro do período permitido pela normativa. Como eu falei, era uma escola técnica, então eu vou pular direto para o inciso aqui que nos interessa, tá bom? Então, esses períodos podem ser reconhecidos. É, o período de frequência em escolas industriais ou técnicas, inclusive escolas e colégios agrícolas, e lá na certidão fala que era um curso técnico agrícola. Então, até aqui, tudo bem, tá bem bacana. De rede de ensino federal, escolas equiparadas ou reconhecidas. Então, veja, primeiro ponto lá era uma escola estadual e não federal. Desde que tenha havido retribuição pecuniária, a conta do orçamento respectivo do ente federativo, ainda que fornecida de maneira indireta ao aluno observado, ao aluno observando. Então, vamos lá. A gente tinha a pagamento aqui indireto, fornecimento de alimentação, alojamento e uniforme, e não houve incidência de desconto previdenciário. Então, aqui nesse primeiro momento, tranquilo, falta a gente suprir a questão de que era uma escola estadual e não federal. Então, só poderão funcionar sob a denominação de escola industrial ou escola técnica
os estabelecimentos de ensino industrial ou técnico mantido pela União, não é o nosso caso. Vamos preciso do 2. Entende-se como equiparadas às escolas industriais ou técnicas mantidas e administradas pelos estados ou pelo Distrito Federal e que tenham autorização e que tenham sido autorizados pelo governo federal. Então, olha lá, aqui é fornecido pelo estado de São Paulo. Então, entramos aqui no inciso 3, a linha B, e conseguimos enquadrar. Então, estamos indo relativamente bem aqui. Os períodos citados no artigo 135 serão considerados, observando que o Decreto-Lei número 4.073, vigente no período compreendido entre 30 de janeiro de 1942 a 15 de fevereiro de 1959, reconhecia o aluno aprendiz como empregado, bastando assim a comprovação do vínculo. O tempo de aluno aprendiz desempenhado em qualquer época, ou seja, mesmo fora do período de vigência do disposto do decreto aqui 4.073, de que trata o tema, somente poderá ser considerado como tempo de contribuição caso comprovada a remuneração ou o vínculo empregatício. Então, veja, mesmo fora do período de vigência da norma, a gente vai poder considerar, desde que seja demonstrado remuneração em vínculo empregatício. E olha só o que diz o inciso terceiro aqui do artigo 136. Considera-se como vínculo e remuneração a comprovação de frequência e os valores recebidos a título de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com execução de encomendas para terceiros. Olha que interessante esse ponto aqui. A gente comprova um vínculo, então, por meio da comprovação de frequência, e aqui a gente tem a comprovação de frequência, o ano letivo, o tempo bruto, as faltas e o período líquido que existiram atividades, a gente tem a comprovação de frequência. E os valores recebidos a título de alimentação, fardamento material escolar e parcela de renda oferida com execução de encomendas para terceiros. Aqui, apesar de não ter os valores, mas diz que ele recebia alimentação, alojamento e uniforme, mas olha só que interessante, não diz que isso aqui era recebido em contraprestação a serviços fornecidos para terceiras pessoas, ou seja, não é encomenda, ou pelo menos a certidão não diz que ele recebia isso aqui como contraprestação de serviços feitos para terceiras pessoas, né? Então, a gente não sabe se esse material era fornecido exclusivamente pela escola, pelo simples fato de ele estar matriculado ali e estudando, ou se ele recebia isso aqui como contraprestação por trabalhar, né, na execução de encomendas para terceiros. Então, detalhe muito importante aqui na nossa análise, porque essa informação não consta na certidão de tempo de contribuição. A comprovação do período de frequência, artigo 137, a comprovação do período de frequência em curso do aluno aprendiz, a que se refere o artigo 135 far-se-á. Eu vou pular direto para o que nos interessa, tá bom? Inciso 4. Um meio de certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado, no caso de frequência em escolas industriais ou técnicas, a que se refere o inciso 3 do caput, desde que, à época, o ente federativo não mantivesse regime próprio de previdência social, devendo constar em seguintes informações. A norma que autorizou o funcionamento da instituição. Nessa declaração, a gente não tem qual a norma que autorizou o funcionamento dessa instituição. Esse aqui é o primeiro ponto de problema nessa declaração. O curso frequentado, a gente tem qual foi o curso frequentado, foi de técnico agrícola, o dia, o mês e o ano de início e do fim do vínculo de aluno-aprendiz também nós temos nessa declaração. A forma de remuneração, ainda que indireta. Nós temos essa remuneração, mas ela não diz que foi em contraprestação de serviço de terceiros.
Mas olha só, nesse trecho aqui, ela não especifica isso. Então, vamos ver as decisões dos tribunais, como é que estão. Súmula 18 aqui da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. A gente vê aqui, ó, que é o site oficial do Conselho de Justiça Federal, e olha só o que diz. Para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente, ou seja, tem que preencher todos esses requisitos de forma simultânea, tá bom? Não adianta preencher apenas parte deles. Retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais. Ótimo aqui, primeira parte, né? Então, ou um ou outro. Não precisa ser dinheiro, que é a prestação pecuniária, e auxílio material, que seria fardamento, como está aqui, né? Fardamento, alimentação e alojamento. Pode ser ou um ou outro. Contribuição ou, tá aqui, ó. Ou, tá bom? Então, ou um ou outro. Dois, a conta do orçamento. Então, precisa dizer que isso foi o orçamento, né? A título de contraprestação de labor. Aqui complica mais uma vez, né, a situação dessa certidão, porque não diz que é em contraprestação, só diz que ele recebia. E ainda na execução de bens e serviços destinados a terceiros. Então, essa certidão, ela não especifica aqui a norma que autorizou o funcionamento da instituição, não especifica se o material fornecido, né, alimentação, fardamento e alojamento, decorreu a título de contraprestação pelo trabalho que esse aluno prestava e também não consta que foi na execução de bens e serviços destinados a terceiros. Então, problema sério aqui, segundo a súmula 18 da Turma Nacional de Uniformização. Agora, olha só, vamos ao entendimento do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, no mandado de segurança 31.518, lá no Distrito Federal. Olha só o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O cômputo do tempo de serviço como aluno aprendiz exige a demonstração de efetiva execução de ofício para qual recebia instrução mediante encomendas de terceiros. Então, o STF também chancela esse posicionamento, que é necessário demonstrar que esse trabalho prestado, que essa remuneração recebida, mesmo que indireta, era decorrente de encomendas de terceiros, né? Era em contraprestação a serviços de encomendas de terceiros. E, por fim, vamos ver aqui o entendimento da turma do Tribunal de Contas da União. A gente tinha uma súmula, essa aqui era a súmula original, 96, o enunciado 96, que dizia o seguinte: conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno aprendiz em escola pública profissional, desde que haja vínculo empregatício e retribuição pecuniária à conta do orçamento. Então, muita gente se confia nessa súmula, acredita que basta ter a certidão e apresentar no INSS que vai funcionar. Mas olha só como esse entendimento foi modificado posteriormente. Conta-se para todos os efeitos como tempo de serviço público e período de trabalho prestado na qualidade de aluno-aprendiz em escola pública profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do orçamento, admitindo-se como tal o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda oferida com a execução de encomendas para terceiros. Então, veja que esse entendimento ele é chancelado pelo Tribunal de Contas da União, pelo Supremo Tribunal Federal e pela Turma Nacional de Uniformização, e também está bem descrito aqui na Instrução Normativa 128 do INSS. Então, sempre que você for trabalhar aqui com aluno aprendiz para buscar o reconhecimento desse período como tempo de contribuição ou como tempo de serviço para acrescentar ali no tempo, né, e conseguir a aposentadoria, é importante observar se foram preenchidos todos esses requisitos. Se não estiver,
preenchido isso aqui, você precisa pedir que essa certidão seja retificada, né, que ela seja corrigida para que você possa utilizar sem nenhum problema, senão vai causar prejuízo aí para o seu cliente, ou se você estiver fazendo o seu pedido sozinho, né, vai causar problemas no seu pedido de aposentadoria, esse pedido de reconhecimento de tempo aqui, porque não terá como reconhecer, porque foge à normativa e foge também do entendimento dos tribunais do que é necessário para que se reconheça a certidão, tá? Então, é isso. Também vai causar prejuízo aí num eventual planejamento previdenciário, né? De repente, você, advogado, coloca lá no parecer que vai ser possível aproveitar esse tempo e a certidão está errada. Você vai causar prejuízo aí no seu planejamento, tá bom? Então, é isso. Se for com dúvidas, deixa aqui no comentário que eu respondo todos os comentários. Se for necessário, gravo novos vídeos. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações e também dá o joinha aí para o algoritmo entender que esse vídeo é importante, que ele é relevante, né? Você vai ajudar outras pessoas a entenderem como que deve ser a certidão para o período de aluno aprendiz, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.